Você já parou para analisar os seus pensamentos ao longo do dia? A maioria deles são positivos ou negativos? Será que seus pensamentos podem interferir a tal ponto de desencadear uma doença grave? Hoje, nós iremos discutir a visão do Espiritismo sobre as doenças. Seja bem-vindo. A partir de agora, você está no Vida e Doutrina. E hoje, para conversar conosco sobre o tema Doenças na Visão Espírita, recebemos a Delvair Brito. Bem-vinda, Delvair. Obrigada. Prazer recebê-la aqui Prazer com a gente. estar aqui com vocês. Vida e Doutrina. Conta pra gente essa questão da doença que você teve, que um certo período da sua vida te atrapalhou bastante. Bom, para começar, eu tive hipertireoidismo, né? Uma alteração nos hormônios, né, da tireoide, que me levou a ter algumas complicações no física, né? E tive que parar de trabalhar por um período e fiz um tratamento através com a médica endocrinologista. E com esse tratamento fui induzida a tomar o iodo radioativo. Mas essa doença ela gera o quê? Ela gera um desconforto, a alteração dos hormônios, ela fica tão alterada, tão alto, né? Aumenta a produção de hormônio descontroladamente, né? Que transforma que você tem os efeitos físicos como emagrecimento, você fica muito magro, você fica com ansiedade muito grande, sono. Você não tem sono, você não consegue dormir. Acelerado, muito acelerado. Completamente acelerado. Você tem dia e noite, você não sabe se está de dia, se está de noite, porque para você não tem diferença. E você fica completamente alterado, todo o seu metabolismo fica completamente alterado. Isso você acha que foi devido ao quê? Seu dia a dia, o seu ritmo de trabalho? Foi o ritmo de trabalho, preocupações com filho, com família, né? E nesse período eu estava passando um período bastante de tribulações domésticas, então misturando com trabalho e responsabilidades extras, foi que me levou a entrar nessa crise de hipertireoidismo. Então você falou que essa questão do trabalho, o dia a dia era muito pesado. Quais eram as características desse trabalho que te deixava assim nesse ritmo? É um trabalho que não tem rotina, na realidade, né? E exigia muita atenção, exigia muito compromisso com a profissão, e a gente tinha uma carga de adrenalina muito forte no organismo. E isso nos dá um excesso assim, de intranquilidade, porque você tem que estar atento a todos os instantes, a tudo que você faz, tudo que você fala e a tudo que você realmente tem a expor com as pessoas. Atendimento às pessoas não é tão fácil quando a gente consegue atingir a parte mais difícil, às vezes a parte mais cruel do ser humano, que é a moralidade. Então, quando você toca nessa questão do moral, você realmente, a pessoa fica exposta, e isso a gente também se expõe um pouco. E sobrecarrega, né? E sobrecarrega ambas as partes. Verdade. Ó, Delvair, a gente vai ver agora um depoimento da sua irmã, que passou por esse momento da sua vida, né? Acompanhou de perto. Sim, com certeza. Vamos ver o que ela tem para falar para a gente. Ok. Ela ficou muito magra, comia muito e não dormia nada. Então isso, a partir daí, ela começou a fazer tratamentos convencionais, que foi homeopata. E também foi quando ela começou como ela já era da comunhão, ela partiu para fazer tratamento espiritual. Devido não só ao problema da hipertireoidismo, ela tinha muito estresse devido ao trabalho dela também, que ela trabalhava e é muito desgastante. Então, Delvair, como nós vimos, a sua irmã comentou essa questão familiar, né? Família acompanhando de perto, viu que você estava muito acelerada, que você estava um pouco fora de si. E qual foi a busca? Você buscou qual tipo de ajuda nesse período? Bom, em primeiro lugar, como eu falei, eu busquei a ajuda convencional, que foi a alopatia, né? Fui no endocrinologista, constatou realmente a hipertireoidismo, e eu pedi a ela um tempo para que eu pudesse fazer um trabalho alternativo, procurar alternativa. E ela me falou que isso era bobagem, que isso não ia adiantar nada, mas mesmo assim eu insisti.
Nessa época eu já conhecia a comunhão, já tinha a doutrina espírita, já tinha conhecimento da doutrina. E busquei o tratamento espiritual na Comunhão Espírita de Brasília. Só para eu entender a questão também dos sintomas. Você disse que esse aceleramento, ficar acelerada, fome, também juntava com falta de sono. Você chegou a emagrecer muito? Emagreci demais, eu fiquei parecendo a idética, para falar a verdade, de tão magra que eu fiquei. E as pessoas olhando sem saber o que estava acontecendo. Sem saber o que estava acontecendo, e nem eu mesmo estava olhando no espelho, não sabia o que estava acontecendo comigo. E no trabalho, os amigos? Os amigos também vieram me perguntar se eu estava doente, o que estava acontecendo comigo, que graças a Deus no meu trabalho a gente tinha muitos amigos, todo mundo muito amigo. E aí foi daí que eu comecei a procurar, que eu vi que estava emagrecendo muito, procurei o tratamento, para saber o que estava acontecendo comigo, com o meu organismo, né? E com isso, quando eu procurei a comunhão, encontrei amigos lá na comunhão, que eu já conhecia, entre elas a Raimunda, né, que é uma pessoa muito interagida lá com o pessoal dentro da comunhão espírita. E já fui direto para a sala do André Luiz. Qual tipo de trabalho que faz? Lá os tratamentos são toda quarta-feira, tem um horário de 1 hora e pouco de tratamento, onde você fica deitado numa maca, vários pacientes, né, deitados em macas, e tem a mesa dos médiuns, que trabalha a fluidificação da água, trabalha o passe nas pessoas e faz também a gente interage com os espíritos que incorporam nos médiuns, e muitos vêm à nossa mesa, à nossa maca, conversar com a gente, saber o que a gente estava fazendo, por que eu entrei no hipertiroidismo, por que o hipertiroidismo me atingiu. Enfim, embora eu sei que eles sabem mais do que a gente, mas a gente interagia com eles nesse bate-papo. E nos dava conselho de como proceder daquele tratamento, orientava a gente no tratamento espiritual dentro da comunhão e fora da comunhão. Então eu tomava água fluidificada fora, tomava uns glóbulozinhos de homeopatia, né, que é direcionada a hipertiroidismo, e fazia toda a orientação que era dada, procurar ler livros bons que me viesse trazer mais um pouco de harmonia interior. Você mantém boa vibração. Exatamente. Delvaí, como você teve certeza que a sua doença, o hipertiroidismo, ele tinha essa ligação espiritual? Bom, em primeiro lugar é pelo fato de eu já acreditar que os espíritos interagem com a gente, conosco. O mundo extrafísico interage com o mundo físico e nós temos uma relação diretamente de espírito com os encarnados, ou desencarnado com encarnados, né? E acreditando nessa possibilidade foi onde eu procurei o tratamento espiritual. Entendi. E durante um período eu estive trabalhando, fazendo o tratamento durante uns 3, 4 meses. Eu procurei um médico, fui fazer o exame novamente para saber se estava processando o tratamento espiritual, estava realmente tendo sucesso. E quando foi no 7º mês, eu fiz o último exame e estava 100% equalizado. De quando você descobriu, passaram 7 meses, 7 você meses já estava completamente estável, equalizado, estável os hormônios. E você estava sentindo alguma coisa ainda ou não? Não, do 4º mês em diante já comecei a dormir, já comecei a ficar mais tranquila, já comecei a ter mais peso, né, ficar um pouco mais forte. Fui voltando ao meu estado normal. E no 7º mês... Essa influência espiritual que você comentou, ela é devido ao trabalho ou devido à família, devido ao dia a dia? Qual fator que você acha que foi o primordial para essa influência espiritual ter causado esse hipertiroidismo? Eu acho mais questão do meu trabalho. Meu trabalho é... Uma carga pesada. Carga pesada e graças a Deus eu já conhecia a doutrina e eu vinha tomar passe já também para dar uma equalizada na minha vida, para amenizar a situação, entendeu? Entendi. E com isso foi quando no 7º mês realmente eu fiquei completamente tratada, bem curada. Perfeito. Eu permaneci dentro da comunhão durante 1 ano, continuei tratamento durante 1 ano para firmar o tratamento e daí eu fiz o contrário. A dona Irene, que é a fundadora da Comunhão Espírita, fazia parte desse grupo, ela me convidou a trabalhar
no grupo, na mesma sessão, para que já que eu estava doando, já recebendo, já tinha recebido muito. Ela é muito brincalhona e ela dizia assim para mim: você já recebeu muito, minha filha, agora é hora de doar. Então passei a trabalhar e fazer tratamento de cura nas pessoas lá também. Essa doação também fazia parte do seu tratamento, né? Exato. É todo um processo ali que ajuda. Aí, você tinha 32 anos nesse período que você descobriu? Exatamente. E a partir daí você começou a se policiar, nesse sentido de, eu preciso estar sempre perto do espiritismo, preciso estar me vigiando. Exato. Como é que funcionou esse período depois? Descobriu a doença, fez o tratamento, como é que foi para frente? Foi daí que eu vi que tudo tem uma relação corpo, mente, espírito. E essa relação, ela vem através do nosso pensamento, né? Esse pensamento gera realmente a doença, é daí que gera a doença. E se você está doente, você está no estado de doença, né? E eu acreditei que eu era uma pessoa que sou capaz de transformar tudo isso a partir do momento que eu mudasse minha maneira de pensar, de agir, de falar. E você fez isso no trabalho? Fiz isso no trabalho. Durante o tratamento, eu fiz toda a orientação, eu segui toda a orientação, inclusive, não só as leituras do livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo em casa. Passei a fazer o Evangelho aos domingos na minha casa, todo domingo eu fazia o Evangelho. Então, tudo isso me ajudou nesse tratamento. Foi uma sequência de orientações que eu segui à risca e que vale a pena. Valeu a pena para mim e vale até hoje. Então, assim, o trabalho não mudou. Quem mudou foi você. Foi. Você estava vendo de outra forma as coisas, né? Exato. Apesar de ser um trabalho desgastante, estressante, com a carga negativa, mas você estava olhando ele com outros olhos, tomando outras atitudes. Inclusive, no meu próprio trabalho, tomei umas providências e mudei meu comportamento diante do meu trabalho. Eu mudei meu comportamento com as pessoas. As pessoas notaram? Daí tive mais sucesso. Que bom. do que antes. Que bom. Os amigos estavam olhando de outra forma. Exato. Não só os colegas de trabalho, como as próprias pessoas que vinham buscar o atendimento, recebia também igualmente o tratamento especial que eu tinha para comigo e para meus colegas de trabalho. Perfeito, Delvaí. A gente vai fazer agora um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco com mais Vida e Doutrina. Voltamos, você está no Vida e Doutrina, hoje conversando sobre doenças na visão espírita. Recebemos aqui a Delvaí Brito, que já comentou um pouco para a gente sobre a história de vida dela, o hipertiroidismo, e agora temos também a colaboração, valorosa colaboração, da Antônia Marilene, que é coordenadora do Instituto de Saúde da Associação Médico Espírita do Distrito Federal, a AMDF. Muito bem-vinda, viu, Antônia? Obrigada, boa tarde. Antes de darmos continuidade ao nosso bate-papo, vamos ver a história da Elda Evelina, que é um caso parecido com a Delvaí. Minha vida era muito agitada. Muito agitada, muito elétrica. Então, muito corrida, para casa almoçar. Em síntese, estava correndo muito. E o chão tinha chovido muito naquela noite, estava com poça d'água e tinha uma poça d'água com um arco-íris de óleo, que eu me lembro muito bem. Derrapou o carro, girou várias vezes, subiu meio fio e bateu em 3 árvores. Fui para o hospital de base. Bom, lá me deram praticamente como sem nenhuma chance de vida. Em junho, eu tirei o gesso e coloquei um imobilizador com metoneira, porque eu não poderia movimentar o pescoço de forma alguma. Tivemos a visita a Brasília de um médium que vem sempre, todo ano, e a minha filha me levou para... E a partir daí aconteceu, então, o tratamento espiritual. Houve um momento em que me deu um intenso sentimento de gratidão. E eu conversei assim, o que eu fiz para merecer isso? E a resposta que eles me deram, bem nítida, foi, você ainda não fez. E uma coisa que a gente sentia falta, conversando com o marido em casa, as pessoas fazem as palestras, normalmente, e o público vai para casa e fica desconectado daquilo que foi dito. Então eu falei, eu vou fazer palestra e vou produzir um folheto. E eu comecei, as pessoas falam assim, sabe aqueles folhetos? Eu estou colecionando.
Arranjei uma pastinha com aquelas folhas de plástico. Depois, se as pessoas estão colecionando, eu acho que eu tenho como compromisso produzir um livro com coletânea. Foi quando eu fiz o primeiro Reflexões Evangélicas. Eu considero não só o acidente como outra experiência de dificuldade, com um problema de saúde que eu tive mais recente, como uma grande oportunidade. Isso assim, de verdade mesmo, sabe? De coração. Me foi dada a oportunidade de renascer pelo amor. Vimos aí a história da Elda Evelina. Ela é uma grande artista, né? Quem não conhece o trabalho dela, vale a pena conhecer. Eu tive a oportunidade de ver uma exposição dela no Festival de Cinema Transcendental, foi muito bom. E agora é bom também conhecer um pouco mais a história dela. Antônia Marilene, vamos agora entrar numa visão um pouco mais técnica, mas ao mesmo tempo também explicativa. Fala para a gente o que são as doenças físicas na visão espírita. Bem, devemos iniciar com os ensinamentos de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, basicamente nas perguntas de 93 a 95. Ali ele nos coloca que nós somos constituídos de corpo físico, corpo espiritual e perispírito. Esta constituição, ela tem uma importância que nós saibamos que sempre o físico vai adoecer, mas também o componente espiritual tem o seu, vamos dizer, o seu comprometimento para levar ao adoecimento do corpo físico. Isso traz para nós o seguinte ensinamento. Todas as doenças, elas vão estar envolvidas num comprometimento espiritual. Muitas das vezes nós nascemos com a determinação de desenvolver determinadas doenças ou não. Outras vezes, como está no caso relatado pela Delvair, ela pode ter desenvolvido a doença por causa do seu comprometimento de vida naquele momento, que levou que ela desenvolvesse através de pensamentos desnorteados, através de ter esquecido naquele momento de que ela era um ser espiritual e estava tratando exclusivamente das coisas da matéria. Nós temos isto como uma lição muito importante quando nós pensamos que o corpo físico, e isso está na codificação, ele necessita de ser tratado pela matéria, pela medicina terrena. Então, o adoecimento físico, ele traz o envolvimento do arcabouço físico. Ele necessita do medicamento, ele necessita daquele amparo, necessita do médico da terra. Mas também não se pode olvidar que a associação do tratamento espiritual vem para complementar a medicina terrena. E isto está escrito na Revista Espírita por Kardec, quando ele descreve as curas instantâneas e por que elas ocorrem. Muito importante, porque é uma coisa que não podemos deixar de colocar. Muitas das pessoas, quando veem que tem o componente espiritual, negligenciam o tratamento médico convencional para se dedicar única e exclusivamente ao tratamento espiritual. E isso não seria adequado. Muitas doenças não alcançariam a cura somente do ponto de vista espiritual. Estaria reparando a tessitura do perispírito, mas lá no arcabouço físico estaria a lesão que necessita da medicação terrena, do tratamento disponibilizado pela medicina da atualidade para que aquele tecido se repare. Só para a gente entender melhor, você dividiu corpo físico, corpo espiritual e perispírito. O perispírito seria o quê para as pessoas que não conhecem? Sim. O perispírito é simplesmente o envoltório que faz a ligação do espírito ao corpo físico. Esse envoltório, ele tem uma importância muito grande, que é através desse envoltório que se registram todos os nossos sentimentos. Os nossos desejos, as nossas emoções ficam ali e ele transmite ao corpo físico esses desejos e emoções, assim como as percebe do meio ambiente onde está inserindo, transmitindo ao espírito e ao corpo físico. Faz essa ligação, né? E a questão do hipertiroidismo, da Delvair, necessariamente teria que ser o hipertiroidismo ou não? O corpo não necessariamente teria que reagir com esta doença por conta de vidas passadas, por conta dessa carga espiritual, mas sim reagiu com uma doença que foi o hipertiroidismo.
Qual seria essa ligação? Cada pessoa, cada ser imortal tem a sua necessidade de retificação. Quando nós falamos em corpo perispiritual, perispírito, nós vamos introduzir aqui o conhecimento dos chamados chakras, que são aquelas estruturas que correspondem a alguns órgãos físicos. E nós temos o chakra laríngeo, que situa-se na região do pescoço e que estaria envolvido também com a glândula tireoide. De repente, nós não podemos colocar aqui, mas seria uma exemplificação, ele estaria com necessidade de trabalhar este chakra, e foi o chakra mais vulnerável, e de acordo com o estilo de vida da atualidade, ele, como a vulnerabilidade, desenvolveu a doença hipertiroidismo. Entendi. Delvaí, essa explicação da Antônia, que fala exatamente a questão do chakra, dessa percepção do que você estava recebendo da sua influência que vem para o seu corpo. Você chegou a ter, quando você fez o seu tratamento na casa espírita, você teve esse esclarecimento? Sim. Sim, que poderia ser desencadeado por conta disso? Poderia ser desencadeado por vidas passadas, né? E poderia também ser desencadeada por presença de espíritos, inclusive encarnados. Não só desencarnado, mas como encarnado também. A chamada obsessão encarnada, né? Ou seja, obsessores de com pessoas encarnadas também. Perseguições, né, de colegas de trabalho, de superiores hierárquicos. Então, acho que tudo isso convergiu para entrar num estado de estresse, e esse estado de estresse me levou ao hipertiroidismo. A Elda Evelina, no VT dela e no depoimento, ela comentou que após o acidente, tudo que ela viveu, a questão da gratidão, né, e o que ela poderia fazer para poder reparar isso, e falaram para ela que não, ela ainda vai fazer, né, ainda vai chegar nesse ponto, e ela tomou outras atitudes, tocou a vida dela de forma diferente. Aí traz a questão do sofrimento, por que sofrer, né, Antônio? E aí eu queria saber, por que o sofrimento ele chega nesse momento, da doença física, para a pessoa sentir no corpo o que ela tem que reparar com o espírito, na situação do espírito? Por que esse sofrimento? Todos nós, ao renascermos, trazemos uma cota, vamos assim dizer, de necessidades para o nosso aprimoramento. São pontos que nós escolhemos com os nossos mentores antes da reencarnação a serem trabalhados naquela existência. E nesses pontos está até a escolha da nossa atividade profissional. Porque é nesta atividade aonde nós vamos aprender a evolução perispiritual. É nesta atividade que nós vamos reencontrar aqueles indivíduos, aqueles seres imortais que já foram nossos comparsas no passado e que ali, naquele ambiente onde nós vamos ganhar o nosso pão, nós vamos também fortalecer os laços de amor. Por isso que nós temos atualmente tantos ambientes conturbados nas repartições de trabalho, nos ambientes familiares, porque a reencarnação, quando não pode vir entre família, vem entre o colega de trabalho. Então isso é natural e devemos encarar desta maneira. Neste momento, às vezes nós nos esquecemos que aquele chefe cruel está só repetindo o nosso erro do passado. Ele já foi o nosso subalterno e agora ele está aproveitando, porque há ignorância, né, o ouvido do passado na reencarnação, mas aquele conhecimento fluídico nós o sabemos. Qual seria a nossa atitude diante disso? Precisamos do emprego, é o nosso ganha-pão, mas também precisamos do ensinamento que nos vai levar à evolução espiritual. Utilizar a prece, utilizar todos os movimentos de melhoria do otimismo, traduzindo a esperança no ambiente de trabalho. Delvaí, no seu ambiente de trabalho, fora a questão do lidar com o público em si, os seus pares ali, né, as pessoas que estão até os seus hierárquicos, superiores hierárquicos, teve esse problema de trato mesmo, de lidar, de assédio, ou de uma situação que te fez ficar triste? Sim. E também gerar esse problema? Sim. Então casa com a informação da Antônia. Exato. Né? De que nada é por acaso, né? Você já sabia que queria trabalhar nessa área ou não? Não. Não? Não. Foi fiz o concurso e resolvi por conveniência própria, achei que valia a pena investir. Quando eu entrei, eu senti que realmente poderia ser o meu lugar onde eu poderia me enriquecer, digamos assim, de conhecimento, né? De experiências e também ter o meu salário, digamos assim, confortável.
A doutrina realmente é uma escola, me trouxe renovação e eu sou muito grata à doutrina espírita que me deu uma visão completamente diferenciada do que antes eu tinha, né? E eu praticamente renasci dentro da doutrina espírita. Ok, nós vamos fazer agora mais um intervalo e voltamos daqui a pouco falando mais sobre doenças na visão espírita aqui no Vida e Doutrina. Voltamos com o Vida e Doutrina, hoje conversando sobre doenças na visão do Espiritismo. Estamos aqui com a Adelvair Brito e também com a Antônia Marilene da AME-DF. Antônia, conta pra gente, explica melhor essa questão dos pensamentos, né? O que o Espiritismo fala dos pensamentos que podem desencadear doenças? Bem, isto está em alguns pontos da doutrina, da codificação, mas eu vou escolher o livro Nosso Lar, que é um livro que geralmente todas as pessoas já leram, já teve o filme, e eu vou me dedicar ao capítulo do Dr. Henrique de Luna. André Luiz, quando foi resgatado do umbral, estava lá na coluna de restauração e foi atendido pelo médico Henrique de Luna, o qual esclareceu que todo o seu adoecimento físico e o atual adoecimento do corpo espiritual, já desencarnado, foi devido ao seu comportamento, à sua intemperança, principalmente quando encarnado. Os seus momentos de impaciência, a cólera fácil, a falta de consideração para as coisas mais simples da vida. E nisto nós temos, até nos trabalhos científicos da atualidade, onde cientistas como a doutora Candace Pert, uma farmacologista PhD, ao fazer estudos a respeito de receptores celulares, descobriu como aquelas substâncias chamadas de neuropeptídeos, por ela denominadas moléculas da emoção, são associadas à parede das células, modificando o comportamento de cada célula, modificando o aparecimento de substâncias tais de acordo com o sentimento e com o pensamento e as emoções daquelas pessoas envolvidas na sua pesquisa. Então, isto é uma grande alavanca de sustentação para o ensinamento do Espiritismo. Quando várias vezes, ali no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 9, no qual tem uma instrução do espírito Hahnemann, que foi homeopata, o pai da homeopatia, no qual ele fala sobre a cólera. A cólera como um grande meio de promoção do aparecimento de diversos adoecimentos. Novamente temos no livro Missionários da Luz, de André Luiz, aonde ele coloca no capítulo O Passes uma senhora que chegou para o atendimento na casa espírita e apresentava uma alteração na sua área cardíaca. E a análise do mentor naquele momento é que ela, minutos antes de chegar à casa espírita, tinha entrado em um atrito com o esposo. E aquele atrito promoveu essa alteração fisiológica. Se ela não estivesse ali na casa espírita ou não estivesse procurando qualquer consolo, qualquer mudança de atitude, tivesse uma atitude mais compassiva, aquela alteração, uma nuvem que estava sobre a sua área cardíaca, poderia se transformar numa doença no futuro. Então, quando a gente vê a frase orai e vigiai nas casas espíritas, nos livros, vigiar exatamente esses pensamentos, porque eles geram atos também, né? Exatamente. E essa carga depois ela é cobrada, né? Exatamente. E como nós temos o organismo perispiritual, ele é influenciado pelo pensamento. Então, os escritores espirituais, eles falam que o pensamento, ele é uma matéria, ainda não alcançada pela ciência, mas que ela gira em forma de circuito fechado no nosso corpo perispiritual, levando ao nosso corpo perispiritual
toda a carga de sentimentos, de emoção e promovendo as alterações ali. E automaticamente o corpo perispiritual leva essas alterações ao nosso corpo físico. Por isso, pensamentos de otimismo, de esperança, mesmo que o corpo físico esteja doente, leva uma melhoria de aceitação e uma melhor resposta até ao tratamento médico. Delvai, você conseguiu fazer isso nesse período? Sim. Você estava emagrecendo, comendo o tempo todo, sem sono. Você conseguiu trabalhar esse pensamento para poder ajudar na cura da doença? Consegui. Eu fiz uma cirurgia moral, na verdade. E conseguiu? E consegui. Eu acho que todo o trabalho que eu fiz, que eu realizei, além do tratamento dentro da casa espírita, o tratamento que eu fiz comigo mesmo, do autoconhecimento, foi que gerou a minha cura. Eu acho que autoconhecimento é a palavra, né, correta, né? Exato. Você se conhecer, você começa a se balizar de forma diferente, né? Exatamente. Antônia, e com relação ao Evangelho segundo o Espiritismo, tem algum trecho que você poderia trazer para a gente, para poder elucidar melhor? Sim. Poder ver exatamente dentro do livro que traz a informação? Bem, o capítulo Amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então, quando nós nos envolvemos dessa necessidade de amar o nosso semelhante, nós estamos mais capacitados a compreender as suas eventuais falhas para conosco. Estaremos mais capacitados a exercitar o perdão, que tanto foi nos orientado por Jesus. Porque quando nós exercitamos este amor e este perdão, nós criamos em nosso corpo perispiritual um mecanismo, vamos dizer, de recompensa, que atrai para nós as vibrações de positividade. E essas vibrações, elas não só nos beneficiam, como beneficiam aqueles que estão ao nosso redor, encarnados e desencarnados, promovendo assim uma certa profilaxia contra qualquer mal que possa vir nos suceder. Então, Delvai, a Antônia comentou sobre essa profilaxia, né? Essa prevenção, né? Uma limpeza e uma prevenção dos pensamentos para tocar a vida de uma forma legal. Exato. E você fez isso nesse período, né? Fiz. E como os familiares reagiram também com relação a isso? Entraram na mesma sintonia comigo. Eu acho que a minha transformação, a minha mudança de atitude, de verbalizar coisas melhores, foi também, atingiu, digamos assim, foi envolvida a minha família nesse mesmo contexto. De harmonia, de boa aventurança, e enfim, nós vivemos uma família bastante unida, a minha família é bastante unida. Aproveitando o tema família, vamos ouvir novamente a sua irmã, que ela tem mais um recado para você. Hoje ela está maravilhosamente bem. Estresse existe, mas com o passamento do tempo, né? Não tem como não ter estresse na vida que a gente leva. Mas ela está maravilhosamente bem, curada. Já tem uns 10 anos ou mais depois da cura dela, não voltou mais. E também ela continua tendo as mesmas dinâmicas de sempre, que isso prova que ela está perfeitamente curada e que para ela a gente só tem que aplaudir pela a força, a batalha que ela venceu, e aplausos para ela. Mana, a coisa mais importante da minha vida é você existir, porque tudo que passamos juntas, você venceu a sua batalha mais pesada, que foi se curar, e curou. Amo você demais e só quero de ti, minha irmã, o seu sucesso, nada mais. Uma mulher amada você ainda, vai? Sou. Né? Irmã carinhosa essa, né? Sim, muito. E a gente tem uma história bastante longa de vivência.
Muito legal. aqui em Brasília. Bom, ninguém quer sofrer, né, Antônia? Ninguém quer sofrer, mas a gente vê que o sofrimento ele vem para a gente melhorar também. Exato. Qual foi o consolo do Espiritismo? Você vê que o negócio é diferente. É saber que nós não estamos sós nesse universo. Que nós interagimos com mundos paralelos, interagimos com outras vidas, com seres desencarnados, seres extrafísicos, enfim. Nós não estamos sozinhos nesse mundo, nesse universo. E por não estarmos sozinhos nesse universo, a gente tem interação não só com pessoas boas, com espíritos bons, mas também com os espíritos menos bons. E por saber que nós interagimos com os espíritos menos bons, é que nós precisamos modificar o nosso pensamento, a nossa conversa interior, né? Porque nós temos um diálogozinho constante. Às vezes estamos trabalhando, lavando uma louça ou fazendo uma comida, mas o cérebro está trabalhando. A história está ali, nós estamos criando histórias e diálogos que podem nos enaltecer, pode fazer a gente crescer, mas pode também nos tornar doente. Antônia, qual é o caminho dentro do Espiritismo, quando a pessoa está passando por uma situação dessa, né, e poder ter esse esclarecimento, o que ela pode fazer? Quais são as atitudes que ela pode tomar? As principais atitudes foram citadas mesmo pela Devair. Ela procurou auxílio, mas não é só procurar o auxílio, porque nós que temos já a experiência do trabalho na casa espírita, e cada vez mais nós vemos as casas espíritas cheias de pessoas com necessidades diversas, com doenças da alma e doenças do corpo físico. Muitas das vezes, a terapêutica espírita, ela traz realmente o alívio e a cura para aquela pessoa. O alívio e a cura momentânea. Mas o ser há que se modificar. Há que procurar fazer a sua mudança de atitudes, a sua higiene, através da leitura edificante, da troca de hábitos de vida, de busca de companhias diversas daquelas que talvez lhes fossem prejudiciais, um hábito de mudança de alimentação, de diversões, todos aqueles hábitos que levam para ela a construção da sua saúde integral. Bom, nosso tema hoje foi muito rico, né? O debate foi muito legal. Devair Brito, muito obrigado pela sua presença, por ter conversado com a gente sobre a sua história de vida e por, com certeza, vai ajudar outras pessoas que estão nos acompanhando agora. Antônia, também muito obrigado. Uma grande satisfação recebê-la aqui. Espero que para os próximos programas também possamos contar com a sua contribuição. Com certeza. Agradecemos também você que está aí nos curtindo, nos vendo aqui na FEB TV e até o próximo Vida e Doutrina.